Vamos lá? Vamos trabalhar um pouquinho. Tempo de pandemia, a gente fica em casa, se cuidando, cuidando das pessoas e estudando, né? Nós não estamos de férias, nós temos que trabalhar um pouco. Na aula passada eu enviei para vocês alguns slides que falam, né? Dos primeiros habitantes da América. A gente já conversou em outros momentos que quando Cristóvão Colombo chegou aqui na América, né, no termo usado como descobrimento da América, haviam mais ou menos 50 milhões de pessoas vivendo no continente americano. Né? Então, esse descobrimento da América, na verdade, não aconteceu. E a teoria mais aceita do povoamento da América, a gente já conversou sobre isso também, é que os primeiros seres humanos, né, teriam surgido na África, na região da Etiópia, pelo menos as ossadas mais antigas são dali, né, daquela região. Então, dali eles teriam se espalhado pelo resto da África, subido para a Ásia, para a Europa, enfim, e também para a Ásia, e atravessado num momento em que a Terra era bem mais fria do que é hoje, pelo Estreito de Bering, que é o canal que liga a América ao Alasca, que fica na América, à Ásia, né? Na região lá da Sibéria, né? Na Rússia, e aí teriam descido e se esparramado por toda a América, por todo o continente americano. Existem pesquisas que comprovam que há uma semelhança muito próxima entre o DNA dos africanos, né, das tribos africanas mais antigas, com os homens nativos da América. Então a ciência seguiu esse caminho, todos nós somos descendentes de africanos. Vários grupos humanos habitavam a América, mas 3 deles se destacaram pela sua organização, pelo que eles produziram: os astecas, os incas e os maias. Começar falando dos incas, né? Que a história estima que eles tenham habitado o continente americano há mais ou menos 5.000 anos atrás, 3.000 anos antes de Cristo. Eles devem ter se organizado e duraram até mais ou menos o ano 1500 da nossa era, da era cristã. O Império Inca estava localizado nos Andes. Vocês sabem que há uma cordilheira de montanhas que cruza toda a América do Sul, chamada de Cordilheira dos Andes. Eles teriam habitado aquela região ali próxima, onde hoje fica o Equador, o Peru, o Chile, a Bolívia, aquela região ali, né? Os incas se organizavam em reinos. A história calcula que 4 reinos pelo menos. Cada reino tinha o seu governante, mas eles tinham um imperador que era o chefe supremo da civilização inca, e o império, a sede do império, ficava na cidade de Cusco, né? Era em Cusco que estava localizado aí o maior templo do Império Inca, que era o templo ao deus Sol. Eles tinham uma organização social bem interessante. Pelo menos 3 grupos sociais habitavam o Império Inca: os escravos protetores, que eram a base da pirâmide da organização social. Aí, logo acima deles estavam os nobres, e bem em cima, então, os sacerdotes, que tinham, né, maior poder. A gente diz que essa era uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade organizada em camadas, e era imóvel, né? Não tinha como alguém que nasceu escravo subir ou ascender no sentido de ascensão, né, para uma outra camada. Era imóvel. Não, quem nascia na família de sacerdotes continuava levando adiante essa questão dos sacerdotes. Quem nascia como nobre continuava nobre, quem nascia escravo continuava escravo. Os escravos para os incas eram os yanaconas, esse era o termo que eles chamavam.
Eles tinham um tipo de impostos que era cobrado dentro do império, que se chamava mita, né? E a escravidão no mundo inca não era como a escravidão do mundo moderno, né? Geralmente a pessoa se tornava escravo como castigo, quando ele não obedecia um costume ou quando ele era vencido em alguma batalha. A economia era baseada na agricultura, né? Eles tinham todo um trabalho aí na questão da agricultura e também eles criavam as ilhamas, que são animais típicos da região dos Andes, e porco da Índia. Esse mesmo porquinho da Índia que alguns têm em casa como bichinho de estimação, né? Era uma civilização bem complexa, eles tinham grandes conhecimentos, fizeram todo um sistema de fertilização do solo, criavam canais para levar água até as plantações deles, diques, né, que a gente chama. Então eles tinham um sistema de canalização da água, tinham várias teorias matemáticas, conheciam astronomia, faziam estradas, e a religião inca era politeísta, vários deuses, eles acreditavam em vários deuses, todos eles relacionados com a natureza, né? Como o sol, a lua, o trovão e assim por diante, e sabe-se que eles realizavam sacrifícios humanos e também sacrifícios de animais nos seus rituais. Outro povo bastante interessante, bastante importante para se entender a história da América eram os maias, né? Acredita-se aí que eles tenham vivido há mais ou menos 3.800 anos atrás, 1.800 anos antes de Cristo, mas eles chegaram ao topo ali pelo século IX da era cristã, ali pelo ano 1000, assim, eles tiveram o topo e com a chegada dos espanhóis, eles entraram em declínio, né? E acabaram sendo dizimados ou se esparramaram. Eles habitavam o que nós chamamos de Península do Yucatán, que fica na América Central, quer dizer, para baixo do México, né? E chegaram a ocupar aí regiões que hoje é Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, essa região. Eles se organizavam em cidades-estados, ou seja, cada cidade tinha a sua própria organização de poder, né? Tinha uma certa autonomia, né? Mas eles tinham duas cidades-estados bem importantes, que eram Tupã e Palenque. Que eu posso dizer dos maias? O que mais? Eles eram um estado teocrático, ou seja, o líder político também era o líder religioso, né? Eram considerados divindades, os líderes políticos eram considerados divindades e o poder religioso e o poder político se confundia. Também eram organizados em camadas sociais, tinha o imperador e a nobreza na ponta, bem em cima, né? Sacerdotes, chefes militares e assim por diante. Mais no meio os artesãos e os comerciantes e bem abaixo os camponeses e os escravos. A maior parte da população maia vivia na zona rural, né, e as cidades funcionavam aí como uma espécie de centros urbanos importantes ligados à política e à religião. Também praticavam agricultura, cultivavam o milho, eram muito ligados ao milho, e isso é um costume que no continente americano, especialmente na América Espanhola, se usa muito ainda o milho como fonte de alimentação. Também usavam cacau, plantavam batata, né? Algodão, fumo, tabaco, e eles usavam o sistema de coivara. Para quem não sabe, a coivara derruba parte da mata e queima a mata e faz a roça ali, um sistema que foi utilizado até muito pouco tempo pelos nossos antepassados, pelo nosso povo. Eles também conheciam bastante de astronomia, dos astros, né, dos céus, enfim, desenvolveram um calendário solar que era organizado aí em ciclos de 52 anos, mas era um calendário solar muito preciso, né? E aí quem não ouviu falar que o mundo terminaria no ano de 2012, vem deste povo essa ideia, dos maias, o calendário maia que previa o final do mundo no ano de 2012, mas isso não aconteceu, né? Também eram politeístas, acreditavam em vários deuses, as divindades eram também associadas às forças da natureza,
né? Era um povo bastante interessante de ser estudado, fizeram grandes construções também. E o terceiro grande povo que povoou o continente americano eram os astecas. Era um império muito poderoso, muito desenvolvido, né? O poder era centralizado, eles tinham um imperador e existiam cidades-estados também, mas eles tinham um poder centralizado no imperador. Eles viveram onde hoje fica o México, inclusive ao lado da Catedral Metropolitana da Cidade do México foram feitas escavações e descobertos os vestígios e ruínas da passagem deles. E eles tinham uma capital que tem um nome bem interessante, tá? Tenochtitlan, mais ou menos assim que se pronuncia. Também tinha uma organização social bem interessante. Eles tiveram o imperador mais famoso deles era Montezuma, né, que ficou famoso, tem filmes sobre ele, né, e várias lendas também a respeito. Também tinha uma organização social hierárquica, mas entre os astecas, diferente dos incas, havia mobilidade. Você podia nascer numa classe social e passar para outra, dependendo, né, do seu comportamento ou dos seus méritos enquanto vivo na terra. Eles praticavam agricultura, né, plantavam milho também, plantavam algodão, feijão e pimenta. Eles gostavam muito de comidas apimentadas. E eles, na verdade, se a gente gosta de chocolate, né, se a gente come chocolate hoje, é uma invenção dos astecas. Alguns acreditam que os astecas foram os inventores do nosso chocolate, né? Só que eles faziam chocolate não doce, eles usavam chocolate amargo. Originalmente o chocolate é amargo, né? E eles faziam uma bebida com o fruto da cacaueira, do cacaueiro, e isso vai dar origem ao nosso chocolate. Eles chegaram a fundir ferro, quer dizer, trabalharam com a metalurgia, né? Usavam ouro e prata também nos seus ornamentos, né? Com uma certa facilidade. Também trabalharam muito a questão da arquitetura, cidades com sistema de esgoto, com muito organizado, né? As ruínas das cidades astecas nos mostram isso, que eles tinham era toda organizada a cidade deles, e também tinham grandes conhecimentos, além da arquitetura, de astronomia e de matemática. Eu espero que eu possa ter ajudado a esclarecer, né, os slides que eu entreguei para vocês. Tem várias imagens nesses slides, pirâmides que eram construídas pelos três povos, tanto pelos astecas quanto pelos incas e também pelos maias, alguns palácios, né? Eu passei para vocês lá nos slides a imagem do calendário solar que eles desenvolveram, era bem complexo, estabelecia 365 dias, como é o nosso calendário hoje. Alguns usavam um sistema de escrita formada por hieróglifos, quer dizer, com figuras que representavam, desenhos que representavam palavras e assim por diante. Também foi desenvolvido um sistema numérico. Eles usavam bolinhas até o 4, né? Uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas, quatro bolinhas. Daí depois eles usavam um tracinho embaixo, que funcionava como 5. Depois o 6 era um tracinho e uma bolinha, o 7 era um tracinho e duas bolinhas, e assim vai. O 10 eram 2 tracinhos, o 20 eram 3 tracinhos, e assim, na verdade o 20 eram 4 tracinhos, porque o 15 era de 5 em 5 a organização do sistema numérico deles. Certo? Espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouquinho sobre esses povos tão importantes que habitaram a nossa América, os astecas, os incas e os maias. Bons estudos para vocês.